Glória a Deus. Hoje, primeiro dia do mês de outubro, primeiro dia da semana, dia de primícia, dia de Santa Ceia, dia de ofertar ao Senhor com nossa vida, com nosso coração, com nossa entrega, com tudo que temos, tudo que somos, reconhecendo que tudo vem dele. Amém? E ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Hoje o tema fala como se tornar um agente transformador na sua casa. Como se tornar um agente transformador na sua casa. Esse tema aqui, ele sugere 4 questionamentos. E aí eu gostaria que vocês até repetissem comigo. Primeiro questionamento, o quê? Repita comigo. O quê? Como? Onde? E quando? Amém? Olha só. O que esse tema sugere? O que é ser um grande transformador? Como? Se tornando um. Onde? Na sua casa. Quando? Agora. Now, em inglês. Agora. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem. Né? Estamos aí na reta final, praticamente, do fim do ano de 2023. Já tem gente já fazendo planos, né, para 2024. Enfim, né, a gente sabe que a palavra de Deus fala que muitos são os planos do homem, mas a resposta vem de Deus. Né? E uma vez eu falei aqui, até o último dia do ano, Deus ainda tem algo a realizar na minha vida e na sua vida. Antes dos rojões lá soltar a virada do ano, Deus ainda tem algo a fazer na nossa vida. Amém? Então, esses 4 questionamentos que nós vamos estar vendo aqui no decorrer da palavra, da mensagem, de como se tornar um agente transformador na sua casa. Por que na casa? Eu estava pensando, por que na sua casa? Eu acho assim, na nossa casa, na nossa família, que a gente é uma escola, uma faculdade ali. A nossa casa é uma escola. Né? A escola, cada um tem uma escola. Até o pastor Claudio Duarte, ele fala que são escolas diferentes. Né? Então, a minha família, a minha casa é uma escola. A do vizinho, do meu irmão, enfim, de parente, de colega, de amigo, é outra escola. Então, é uma escola que a gente vai aprendendo. Né? Não só temos a ensinar, como temos muito mais a aprender. Acho que cada um da nossa casa tem muito mais a aprender do que a ensinar. E essa acho que é a máxima para a gente estar convivendo juntos, né? Em harmonia. O que? Ser um agente transformador. Esse tema ele nos propõe vamos dizer, fazer algo. Fazer algo em prol a alguém, a alguma pessoa. E aí, na nossa casa, propõe a gente fazer algo para alguém da nossa casa, começando com alguém da nossa casa, que é a coisa mais difícil, né? Lidar com a família, cada um tem suas manias, a sua vida, a sua rotina, e você às vezes não consegue mudar a pessoa para aquilo que você quer que ela mude, de acordo com o que você pensa que quer que ela mude. E aí ela pensa a mesma coisa, né, de você. Então, às vezes você tem que mudar em função das pessoas. Né? E isso é muito bacana, assim, a gente ter essa visão. Amém? A principal missão de um agente transformador, qual que é? É influenciar. Um agente transformador, aquele que influencia, aquele que contagia, aquele que leva um legado, leva uma experiência, um exemplo a ser vivido, um exemplo a ser seguido. E se tratando da família, ela se torna desafiadora, é um desafio, né, você lidar com a família. Mas é possível. Né? É difícil, mas é possível. Amém? E a gente olhando para uma pessoa, um homem,
que foi possível, né, ele influenciar, ele ser um agente transformador de milhões de vidas e continua sendo até os dias de hoje. Né, se a gente for olhar para a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando esteve nesse mundo, ele foi o maior agente transformador da história de todos os tempos. Amém? E nós temos que nos inspirar nele. Nós temos que olhar para ele como um exemplo a ser seguido. Nós temos que olhar para ele como uma referência, um norte de uma pessoa que nunca errou. Não é porque se a gente for olhar para uma pessoa aqui, outra ali, e às vezes você fala, puxa vida, essa pessoa aí é o top, esse aí é o cara. Daí aí comete um errinho. Aí, esse cara aí não está com nada, não. Um dia está lá você põe ele lá no céu, nas nuvens. Outro dia joga ele lá para baixo. Lá. Mas, para Jesus, isso nunca vai acontecer. Né? Ele foi, é e sempre será o maior exemplo de homem, de ser humano que nós podemos seguir. Amém? Influenciador, inspirador e exemplo a ser seguido. Isso é as características de um agente transformador. Amém? Em Mateus 11, 28 a 30, queria que colocasse ali o versículo. Vamos ler naquela versão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, o próprio Jesus falando. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim. Nós temos que aprender. Amém? Nós temos que recorrer a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem pessoas que estão cansadas, tem pessoas que estão oprimidas, e vai recorrer a um monte de médico, de remédio, de pessoas, né, conselheiras aí que dão conselhos, e nada muda. Às vezes piora, né? Quando deveria ir a pessoa que é exemplo, que é referência, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele falou, olha, vinde até mim, né? E aprendei de mim. E a gente, às vezes, faz tudo errado. Eu falo a gente, eu coloco a humanidade. E eu me incluo, né? Porque eu sou humano também. Então, a gente, às vezes, toma decisões erradas. Pega conselhos de pessoas que não entendem da Bíblia, não sabem a Bíblia, não conhecem o Senhor Jesus, e fala aquilo que pensa, a experiência que vivenciou, ouviu falar de alguém, e, às vezes, ela configura aquilo na mente dela e fala, olha, faz isso, faz aquilo. Né? E tem muita gente que segue esses conselhos e quebra a cara. Mas nós temos uma referência, nós temos um norte, o Senhor Jesus. Sempre quando estivermos com alguma situação desconfortável, alguma situação que está fugindo do padrão bíblico, da vontade de Deus, nós temos que recorrer para o Senhor Jesus. Amém? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Só que Jesus, ele não teve êxito na sua terra, na sua parentela. E aqui o tema fala para a gente ser agente transformador na nossa casa. Né? E o Senhor Jesus, ele fez muitos milagres, prodígios, andou várias cidades, e quando ele voltou na sua terra, que ele teve a sua infância, né, viveu lá muitos anos, ele não foi bem recebido. Ele foi até ameaçado, ele foi julgado, foi desprezado, foi excluído daquela sociedade. Isso quer dizer que nem sempre, né, alguém da nossa casa vai concordar com a gente, vai querer nos ouvir, vai querer se inspirar na gente. Né, eu estou falando assim no modo geral.
as famílias. Há pessoas que, irmãos, às vezes que têm inveja, ciúme, né, do irmão, da irmã, enfim. E às vezes não se acha superior que ela, se acha superior que você. Mas isso não vem ao caso. A gente tem que continuar nesse processo evolutivo de transformador, de agente transformador na nossa casa. Só que para a gente ser agente transformador, a gente tem que transformar em nós mesmos, quebrar muitos preconceitos, paradigmas, muitos erros, nos tornar melhores, evoluir, crescer, para que, assim como diz a palavra de Deus, né, que ninguém ache em nós defeito algum, alguma questão que possa ser duvidoso, que possa ser julgável, né, vamos dizer. Amém? A gente tem que continuar nesse processo. Para a gente continuar nesse processo, a gente tem que se transformar primeiro, para depois transformar alguém da nossa casa, da nossa família. Amém? E isso às vezes é doloroso. Às vezes não, eu vou dizer que, eu vou arriscar dizer aqui que sempre é doloroso. Tanto para nós quanto para outros. Quando você passar num processo assim, vai ser doloroso. Por quê? Porque vem contra aquilo que a gente acha, a gente sente, que a gente imagina, que a gente sofre. Vem tudo aquilo, a vontade da carne, a vontade das emoções. A gente tem que quebrar muito isso na nossa vida, para a gente alcançar um nível, para assim começar a ser um agente transformador. Isso é doloroso, muito doloroso. Olha só, alguns dos exemplos. Religiosidade exacerbada, conformismo, comodismo, mesmice, inércia. Isso tudo causa um choque quando a gente tem que se transformar num agente transformador. Se tornar, né, um agente transformador. Por quê? A gente mesmo tem que sair da inércia. Para você ser um agente transformador, você tem que sair da mesmice, você tem que mudar aquilo que você fala, prega, ensina, aconselha, daquilo que você acha que deve ser. E você tem que recorrer à Bíblia, à palavra de Deus, à vontade de Deus, para que seja feita a vontade de Deus. E você vai aconselhar pessoas segundo a palavra de Deus. Então, muitas vezes, as coisas que a gente acha que deve ser, e quando a gente se depara com esse tema, a gente fala, puxa vida, eu preciso mudar muita coisa. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso sair da zona de conforto para fazer alguma coisa de bom para o reino de Deus. Amém? Para as pessoas. Isso aí causa um choque, porque isso aí você se depara com uma proposta de mudança de estilo de vida. Estilo de vida. A gente tem que mudar totalmente. Dar um norte, um 180 graus aí, né? E fazer as coisas diferentes. Amém? Mas a zona de conforto, acho que é a mais perigosa que tem. A zona de conforto é aquela que você acha que está tudo bem, o seu irmão acha que está tudo bem, sua mãe, seu pai, enfim, todos da casa acham que está tudo bem. E não, às vezes não está. E aí você tem que sair da zona de conforto primeiro, para depois falar para eles e ensinar para eles, olha, vocês também têm que sair da zona de conforto, assim como eu saí, para alcançarmos êxito. Eu tenho que ser um agente transformador, para que os da minha casa se tornem também um agente transformador, e assim vai contagiando, vai espalhando aí na face da terra. Amém? Mas há uma novidade de vida, né, que pode falar assim, que pode mudar tudo ao seu redor, as circunstâncias, né, que estão ao seu redor. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que... Então, se tudo é possível ao que crê, é possível você sair da zona de conforto. É possível você passar, né, por essa aprovação, vamos dizer assim. Eu falo aprovação, vamos dizer, o processo do refinamento do ouro,
né, que o pessoal fala que vai no fogo, vai no gelo, vai na água, sei lá. E aí é doloroso, né? Às vezes você passa por um processo, você sente assim. Você fala, uma hora está sendo amarretado, está sofrendo as situações, mas aquilo lá é um processo de purificação, é um processo de amadurecimento, é um processo de evolução. Amém? E aí você está saindo da zona de conforto. Outro versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Cristo Jesus. Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e Jesus Cristo me fortalece, então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso sair da zona de conforto, eu posso me tornar um agente transformador, eu posso me tornar uma referência, eu posso ser um influenciador. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E também, um outro versículo também que nos dá um respaldo aí, não há nada impossível para Deus, está em Lucas 1,37. Se para Deus não há nada impossível, não é impossível Ele te tornar um agente transformador. Às vezes, por nossa própria força, por nosso próprio esforço, nós não conseguimos nos tornar um agente transformador. Mas quando a gente recorre a Deus e pede para Ele, e Ele nos fortalece, nada é impossível para Ele, então Ele te torna um agente transformador. Amém? Olha só, a Bíblia fala assim, batei, batei. Olha por que fala 2 vezes bater. É insistência. Eu vou persistir, eu vou insistir, eu vou bater até abrir. Eu vou insistir, eu não vou desistir. As situações dessa vida não vão me fazer desistir. Se a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se a Bíblia fala que tudo é possível que crer, se a Bíblia fala que não há nada impossível para Deus, então eu vou insistir, eu vou persistir até alcançar. Me fez recordar agora, Jacó, né? Trabalhou quantos anos para casar com a mulher que ele queria? Ixi. 14 anos. Ele trabalhou 7. Aí Labão, lá que era o sogro dele, deu quem para ele? Lia, a irmã, né, de Raquel. Ele falou, não, fui enganado aí. Foi não. Aqui na terra, aqui quem casa é a mais velha primeiro. Então eu estou dentro da lei. Aí ele falou, não, mas eu quero a Raquel. Ele falou, então vai trabalhar mais 7 anos. Trabalha mais 7 anos aí a gente negocia, a gente conversa. Aí faz. E aí ele trabalhou. Amém? Ele insistiu, ele persistiu. Ele falou, olha, eu vou trabalhar, porque eu quero casar com Leia. Com a Raquel, quer dizer, Leia não. Aí eu falei, Lia, né? Lia, Leia, Raquel. Raquel. E ele persistiu, amém? Outra passagem que me fez lembrar agora. Gideão, quando foi, né, conversar lá, né, com o anjo, falou assim, olha, começou a fazer perguntas. Abraão começou a fazer perguntas, né? Abraão a respeito de Ló, né? Ele queria saber se Sodoma seria destruída, mas porque ele sabia que Ló estava lá, né, o sobrinho dele, e falou, olha, eu vou fazer uns questionamentos para Deus. E se tiver 50 pessoas lá que faz a tua vontade, que são justos, retos, o Senhor vai destruir aquela cidade por conta daquelas 50 pessoas? E Deus fala, não vou destruir. E aí ele vai baixando. E se tiver 30? E se tiver 10? Aí chegou nos 10 lá e falou assim, acho que eu vou parar por aqui, né? Senão eu vou ser chato com Deus, né? Mas ele queria chegar no 1, que era Ló. E Deus sabia, né, a intenção do coração dele. Deus sabia que ele queria chegar nisso. E aí ele parou por ali. Então, ele insistiu, persistiu até obter resposta, até saber aquilo que Deus, né, queria realmente fazer, guardar, proteger, livrar, enfim.
E nós temos que insistir e persistir. Então, batei, abri-se-vos-á. Amém? Resumindo, é isso que eu quero dizer. Batei, abri-se-vos-á. Então não é bater só 2 vezes, não. É bater, insistir até se abrir. Amém? Glória a Deus. Quando você insiste muito numa coisa que agrada a Deus, né, Ele vê aquilo lá na sua insistência, e aí chega um momento que Deus vai realizar. Amém? Deus vai fazer. Mas desde que esteja nos planos de Deus, desde que esteja no centro da vontade de Deus, não pode ser feito de qualquer jeito. Amém? Então, esses 3 versículos são chaves para a gente, para nos dar ânimo, coragem, força para continuar, para conseguir, para prosseguir. Amém? Tudo é possível que crer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e não há nada impossível para Deus. Há muitas outras referências, mas esses 3 aqui, eu pego como exemplo básico aqui para a gente estar insistindo, persistindo, para que Deus possa fazer algo na nossa vida, além daquilo que a gente também corre atrás. Amém? Nós temos a nossa parte a fazer, e Deus tem a parte dele a fazer. Então, quando casa, né, essas 2 vontades, estando no centro da vontade de Deus, Deus realiza. Então, você se torna um agente transformador. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Uma outra passagem que eu gostaria de citar, que em Salmos, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa falando 3 nãos. Vamos lá, Salmo 1, está lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses três não, essas 3 negativas aí, ela nos indica uma renúncia que nós devemos ter. Então, antes de a gente conquistar as coisas, querer as coisas serem favoráveis para nós, nós temos que ter a renúncia. A renúncia, ela tem que fazer parte da nossa vida, para a gente sair da zona de conforto, ela tem que fazer parte inicial do processo, para a gente passar pelo processo, né, de amadurecimento, de crescimento, até nos tornarmos um agente transformador. O não, ele tem que fazer parte da nossa vida, e às vezes dói isso aí. Olha lá o que falou no versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem... Olha só, são 3 coisas distintas aqui, que a gente tem que falar não. Se eu estou, alguém de nós está fazendo alguma coisa ali contra isso aí, nós estamos ferindo esse processo de amadurecimento. Nós estamos estagnando, nós estamos parando, e às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente falha em uma delas. Tem muitos outros nãos aí que a gente pode colocar na nossa lista de nãos. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer não, falar não, falar não, falar não. Olha só, Jesus, ele disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, mais uma negativa aí. Negue-se a si mesmo. É renúncia, gente. Renúncia, a gente tem que renunciar muitas coisas para a gente conseguir alcançar algo de melhor na nossa vida. Renúncia. E não é fácil renunciar. Por isso que eu falo que é doloroso, dói, é difícil. Tem gente que desiste, mas aquele que persiste em falar não, aquele que persiste em renunciar coisas que te prendem, que te amarram, te puxam para baixo, que te prendem nesse mundo, as coisas desse mundo, quando você vence isso, supera isso, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. As coisas ficam mais fáceis para você evoluir, progredir, para se tornar alguém melhor, alguém conforme Deus quer que você seja. Amém?
Glória a Deus. Aleluias. Em outra passagem diz que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Olha só, parece meio contraditório, mas aqui está falando das coisas desse mundo. Aquele que quiser achar a sua vida aqui nesse mundo, nas coisas desse mundo, no sistema desse mundo, nos moldes desse mundo, vai perder a sua vida espiritual, a sua vida eterna. Mas aquele que perder, essas coisas não vai te prender, não vai te agregar nada, não vai te puxar para baixo, para trás, vai achar a vida eterna. Amém? Eu não estou dizendo aqui que você não pode viver uma vida boa, né, aqui na terra, porque senão seria contraditório quando a Bíblia fala que nós temos que usufruir, né, do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho, do nosso salário, né, nós temos que viver bem. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas não podem te prender a tal ponto de tirar o foco que é a vida eterna. Amém? E aqui nessa proposta desse tema, fala que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós temos que nos tornar um agente transformador. E isso começa na nossa casa. Porque depois a gente vai espalhando por aí. Amém? Jesus, ele foi o maior agente transformador do mundo. Até hoje, até quando ele voltar. Não vai ter outra pessoa igual. É uma pessoa é um homem que nós devemos nos inspirar. Um homem segundo o que a Bíblia fala, que ele fez, né, o que ele orientou, o que ele aconselhou os discípulos e que até hoje continua nos aconselhando, nos ensinando. Enfim, nós temos que procurar nele como sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. O processo ele tem que ser evolutivo, o processo ele tem que ser crescente, ascendente, ele tem que ser cada vez melhor. Amém? Glória a Deus. Quando a gente consegue atingir o nosso objetivo na nossa casa, ou às vezes nem sempre na nossa casa, alguém da nossa casa às vezes não concorda, enfim, você não consegue porque não é você que vai convencer a pessoa, né, da sua casa, enfim, as pessoas em geral, do seu mau caminho. É o Espírito Santo que faz essa obra. Mas aquilo que nós pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer. E para que nós possamos fazer, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair da nossa mesmice. Nós temos que melhorar a cada dia. E isso não é fácil. Às vezes nós nos deparamos, às vezes não dá aquela sensação de cair, de fraquejar, de cair mesmo. Né? Assim, a Bíblia fala que quando... ele fala assim, olha, você que está de pé, toma cuidado para que você não caia. Mas em outra passagem fala assim que se uma pessoa cair, a outra está perto, ela vai estender a mão, né? E essa pessoa que cai pode ser você, ou você pode ser aquela que estende a mão. Você às vezes está estendendo a sua mão hoje, amanhã pode ser que você caia, e outra pessoa vai estender a mão. E é assim que deve ser a igreja de Cristo. Amém? Nós temos que nos ajudar uns aos outros. E quando fala o agente transformador na nossa casa, a gente pode entender também que a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, nós temos que ajudar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Quando as pessoas da sua casa, e eu falo a casa natural, aquela casa que nós convivemos, ou casa aqui, ministério, quando as pessoas forem treinadas por você, quando você se tornar um agente transformador e você conseguir treinar essas pessoas, eles se tornarão também agentes transformadores. E aí eles vão levar para fora também para as outras pessoas. E aí eles vão ser referências para outras pessoas. Pode ser no trabalho, na faculdade. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Às vezes está na faculdade ou no trabalho e alguém fala assim, olha, você é diferente, você parece ter uma luz.
Já ouviu falar isso aí? Né? Isso aí é aquilo que reflete, né? O Espírito Santo dentro de nós. Amém? Mas isso aí também não é o suficiente para que você possa influenciar, transformar aquelas pessoas. Você tem que anunciar, falar do Evangelho, para falar, você tem que viver o Evangelho. Amém? A boca fala o que o coração está cheio. E quando você começa a falar aquilo que está no seu espírito, está no seu coração, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, aliado com a sua postura, porque às vezes a sua postura fala mais do que 1000 palavras. A sua forma de agir, a sua forma de andar, as pessoas observam e vão ver que você é uma pessoa diferenciada. Ali você está sendo já um agente transformador. Mas isso aí aliado com aquilo que você fala, aí completa. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor por esse tema. Glória a Deus. Aleluias. Deus quer que nós sejamos melhores. Deus quer que cada um de nós sejamos melhores. Deus quer que nós nos tornemos melhores. E na contramão, há alguém que quer que nós nos tornemos piores. Amém? Mas, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cada dia o Senhor te dá coisas novas. Cada dia Deus dá uma proposta nova para você, porque Ele quer que você seja melhor do que ontem. Hoje e amanhã Ele quer que você seja melhor do que hoje. Amém? Se Deus quer isso de nós, e isso é a vontade dEle, é o centro, né? Está no centro da vontade dEle. E se nós atendermos a essa vontade de Deus, nós vamos nos esforçar para nos tornar melhores. Amém? Para isso, depende de um esforço seu e meu, nosso.